A tela aí? Sim, sim. Então, de alguma forma, e a gente tem essas explicações, inclusive no mapa mental, né? A Inglaterra ela foi pioneira, o Reino Unido foi pioneiro por uma série de fatores. A economia feudal foi substituída por uma economia industrial, primeiramente, ou não vou falar industrial, mas vou falar capitalista, né? Primeiramente no noroeste da Europa, a saber, na Inglaterra. Porque a Inglaterra foi o primeiro país da Europa a transformar a terra em um produto comercializável. De forma geral, existiam vendas de feudos na Europa medieval e moderna? Existiam, mas não era comum. Era comum uma acumulação dos feudos. Por quê? Porque era a sociedade do antigo regime. E a sociedade do antigo regime era uma sociedade dividida em primeiro, segundo e terceiro estado, em que o primeiro e o segundo tinham privilégios exatamente por ter a terra. E as populações camponesas não tinham esse privilégio. E a burguesia também não tinha esse privilégio. Deixa eu só aceitar uma pessoa que chegou aqui. Gabriel Aguilar. Que é o Hobbesville. E o que é importante vocês entenderem? O conceito de revolução industrial foi chamado por alguns historiadores conservadores do século XIX de evolução rápida. Eles nem concebiam muito bem a palavra revolução industrial, porque a palavra indústria não era uma palavra conhecida do século XVIII e XIX. Era uma palavra de pouquíssimos intelectuais que talvez já afirmassem isso, né? Nós temos o Francis Bacon no século XIII falando que um dia máquinas voariam, que um dia ferramentas fariam o trabalho humano. Nós já tínhamos tido alguns pensadores no Renascimento que tinham cogitado alguma coisa parecida. O próprio Da Vinci, né, construiu várias obras que fazem um anúncio à era industrial que viria, mas o conceito de revolução industrial, obviamente, era desconhecido até mesmo entre os socialistas franceses e ingleses do final do século XVIII, ali da Revolução Francesa. Tá? Então, quais características são essas? Né? O noroeste da Europa, a saber, o Reino Unido, foi o primeiro país em que a burguesia ascendeu ao poder através da Revolução Puritana, de 1642, e depois da Revolução Gloriosa, de 1688 e 89. Então, pela primeira vez na história, a burguesia derrotava o primeiro e o segundo estado, né, e chegava ao poder. E o parlamento britânico, dividido pela Câmara dos Lords e pela Câmara dos Comuns, passou a ser controlado predominantemente por uma alta burguesia puritana, por uma alta burguesia calvinista. E as ideias calvinistas estão diretamente ligadas ao trabalho árduo e ao princípio de que a riqueza é um sinal de bênção divina. A reforma protestante calvinista, ela é uma justificativa e um incentivo ideológico para a Revolução Industrial. Porque na visão dos calvinistas, o trabalho era uma forma de honrar a Deus. E a riqueza era uma representação de bênção divina. O filósofo alemão Max Weber tem uma tese inteira de estudo científico sobre isso. Talvez um dia vocês falem sobre isso com o Ibsen, né? Se ele já não falou. Mas o Max Weber ele é o cara que vai traduzir toda essa construção calvinista que acaba gerando as maiores economias do mundo, a saber, o Reino Unido, que foi o país mais poderoso do mundo do século XVII até a Segunda Guerra Mundial, e os Estados Unidos da América, que se transformaram numa grande potência no século XIX e se transformaram na maior, e ainda são a maior potência econômica do século XX e XXI. Tá? Séculos de acumulação de capitais. Então, a gente costuma usar o Karl Marx para explicar isso. Por quê? Porque durante o período da expansão marítima, durante o período do mercantilismo, os países da Europa acumulavam riquezas vindas da América, vindas da África, vindas das suas colônias da Ásia. E essas riquezas, elas estavam em uma ordem econômica puramente mercantil, puramente comercial. Só que na virada do século XVII, principalmente para o século XVIII, todo esse dinheiro, ouro e todos os produtos que estavam sendo acumulados pelas potências europeias, a saber, primeiramente, Inglaterra, França, Portugal e Espanha, Holanda, começam agora a ser utilizadas em outras áreas. E a economia europeia começa a gerar valores muito maiores
inimaginavelmente maiores do que aqueles que eram gerados nos séculos XV, XVI, XVII. Então, o que nós temos, primeiramente, que entender como Revolução Industrial é que a economia do Reino Unido passa a gerar muito mais valor do que em qualquer outra região do mundo. E essa revolução, ela já cria um choque na própria população europeia, porque os antigos trabalhadores artesanais, né, as antigas oficinas artesanais da Europa, sofrem um grande abalo, porque elas não conseguem concorrer com essas novas fábricas movidas por força a vapor. E, com certeza, mais da metade da população artesã da Europa vai questionar a Revolução Industrial. Inclusive, isso se manifesta através de um primeiro movimento dos trabalhadores contra a burguesia industrial, que foi o ludismo. O ludismo, liderado por um britânico chamado John Lud, eles começam em 1813, 1814, a quebrar as máquinas, porque eles culpavam as máquinas pela sua desgraça. Eles acreditavam que as máquinas tinham transformado os trabalhadores em pessoas miseráveis. Porque qual é o pensamento que eles têm? Quando eles estavam lá fazendo o trabalho nas oficinas medievais artesanais, eles podiam produzir numa escala muito menor, numa escala muito mais lenta, e havia uma tabela de preço. Porque o lucro exacerbado era considerado... Gente, desculpa, tá? Minha filha tá me atrapalhando. Pronto. Não aumenta, tá? O lucro extraordinário era combatido pelas corporações de ofício. Não, tinha uma outra instituição da Idade Média que controlava os preços, que estavam dentro das corporações de ofício, as guildas, né, que eram os órgãos dos mercadores, dos burgueses da Idade Média moderna, que eles tabelavam os preços. Então, era muito claro quanto custava a matéria-prima, quanto custava a mão de obra de cada trabalhador e o preço final, quanto deveria ser. Esses trabalhadores artesanais que estão vivenciando o processo da Revolução Industrial, eles ficam indignados, porque eles não conseguem competir com a capacidade de produzir que a Inglaterra vai adotar. Então, se a França nos deu ideias políticas, a Inglaterra nos deu indústrias e máquinas a vapor, nos deu linhas de trem. E isso vai fazer com que, ao longo de 10, 20, 30, 40 anos, toda uma economia de um continente inteiro, exceto o leste europeu, que continuou muito rural, dominado lá pelos impérios turco-otomano e pelos impérios austro-húngaro, a Europa ocidental experimenta um ganho de produtividade, um ganho de capital nunca antes visto na história humana. Tá? Eu gostaria que vocês olhassem para a Revolução Industrial dessa forma. E nós fechamos, como fatores do pioneirismo inglês, com a invenção ou a patente da máquina a vapor por James Watt, que é um engenheiro, um inventor inglês. Se eu não me engano, ele patenteou essa máquina em 1783. Por isso que falar em Revolução Industrial em 1760 é um erro. Alguns historiadores antigamente falavam isso, mas a maioria concorda que ela é datada de 1780 em diante, que é quando o processo de mineração, carvão e aço passa a contar com bombas hidráulicas movidas por vapor. É quando as indústrias de tecido da Inglaterra, Escócia, País de Gales passam a contar com teares movidos por força a vapor. E trens a vapor e navios a vapor, galera, só no final da primeira metade do século XIX, só de 1830 para frente é que as máquinas e os navios serão movidos por vapor de fato. Tá? Nesse primeiro momento, nós estamos falando apenas da mineração e da indústria de tecidos. Tá? E aí, eu acho horroroso isso, né? Porque parece que a primeira Revolução Industrial começou em 1780, acabou em 1830. Não acabou, né, gente? Ela continua avançando de lá para cá. Nós acabamos de sair de uma aula de quarta revolução, onde nós estamos unindo todos os avanços técnicos das três fases da revolução
convergindo em uma só grande força capaz de transformar a produção industrial, de transformar a comunicação, de transformar os transportes, etc. e tal, que nós chamamos então de indústria 4.0. A primeira fase, ela é exclusivamente praticada na Inglaterra, né, no Reino Unido, e a grande força motriz é o carvão mineral, né, que continua sendo até hoje uma fonte de energia muito utilizada nas indústrias mundiais, principalmente China e Estados Unidos, que usam muita termoelétrica. Tá? A segunda fase, 1850, 1860, ela se espalha por algumas regiões da Europa Ocidental, em especial França, Alemanha, norte da Itália, Bélgica, Holanda e por aí vai. Ela atravessa os oceanos, chegando ao Pacífico. O Japão, na era Meiji, vai começar a se modernizar e se transformar numa potência regional, utilizando ferrovias e utilizando indústrias, e principalmente, no caso, os Estados Unidos da América, na América do Norte, que já era um país que já tinha sido criado para isso. Por quê? Porque, ao contrário da Espanha e ao contrário de Portugal, a Inglaterra nunca foi tão feliz a administrar a América do Norte. Ela nunca conseguiu controlar bem a América do Norte. A América do Norte sempre ficou meio solta, né? A gente costuma dizer que os americanos experimentaram muito cedo uma experiência de autogoverno. Então eles começaram a fazer comércio entre eles mesmos, começaram a produzir manufatura. Tinha que comprar tecido da Inglaterra? Não, vou produzir aqui mesmo. Tinha que comprar uma ferramenta, uma máquina da Inglaterra? Não, a gente mesmo produz. E eles criaram um comércio triangular com a África, com as Antilhas, com a América Central, que rapidamente deram à América do Norte uma característica muito mais desenvolvida. E não é à toa que já no século XIX, Nova York era uma das maiores cidades do mundo. Comparado e até superava em alguns aspectos Londres, Paris, né, Moscou e Berlim e por aí vai, tá? Então a segunda fase é marcada por novas fontes de energia, como a eletricidade e o petróleo. Então nós temos a indústria petroquímica, né, a física, sendo áreas que evoluíram bastante. E eu não deixaria de falar, porque ela marca a indústria até hoje, a siderurgia do aço, que aí a gente deve muito aos alemães, né? O processo Bessemer, que é um processo que vai derreter o minério de ferro a uma temperatura de 700 graus Celsius ou mais, transformando o minério de ferro em uma liga de aço muito mais dura que não existia no mundo até a segunda metade do século XIX. E o Eric Hobsbawm, nesse livro que eu estou lendo, ele diz que a maior e melhor invenção do século XIX foram as ferrovias a vapor. E ele diz, claro que ele não está menosprezando os egípcios por isso, mas ele diz que as ferrovias elas são capazes de amarelar as pirâmides egípcias. Por quê? Porque as pirâmides egípcias são obras extraordinárias, mas que ficam lá paradas e não servem para nada, a não ser para serem admiradas, né, como patrimônio da humanidade. Já as ferrovias transformaram para sempre a forma de transportar pessoas e mercadorias. Elas mudaram de uma forma extraordinária a capacidade econômica da Europa e, obviamente, depois do mundo. Então, as ferrovias são vistas, assim como o aço, como as maiores invenções do século XIX. Por que o aço? Nós tínhamos a maior obra feita por seres humanos no início do século XIX, chamadas pirâmides de Gizé, Kelfs, Khafre e Miquerinos. Então, as pirâmides feitas de pedra por milhares de escravos no Egito Antigo chegam a 147 metros de altura, se não me engano, né? E agora com o aço, Torre Eiffel, Estátua da Liberdade, depois os grandes arranha-céus de Manhattan e prédios e mais prédios. Hoje nós temos prédios chegando a 1 quilômetro de altura, né? Nos Emirados Árabes e tal, em Dubai. A China produz um prédio de 130 andares a cada 2 dias. Enfim, quase que em 24 horas eles fazem um prédio. Então o aço pré-montado hoje é fruto de uma indústria de construção civil que continua sendo e será ainda por muito tempo uma indústria que gera muito dinheiro e gera uma evolução contínua das relações humanas das cidades, dos campos e tal. Tá? As pontes, né, e, enfim, tudo mais que os navios, né, e por aí vai. Depois os submarinos. Então vejam que o aço vai se ligar principalmente à Primeira e à Segunda Guerra Mundial, as armas, né, os meios de transporte marítimos e tudo mais. A terceira revolução industrial, ela é pós-fordista, né? Então ela vem depois da quebra da Bolsa de Nova York e, em especial, depois da Segunda Guerra Mundial. Ela é estabelecida no Japão
por engenheiros da Toyota que vão criar uma nova forma de produzir, uma forma mais flexível. Por quê? Eles precisavam encontrar uma maneira de não gerar estoques tão grandes. O Fordismo e a Segunda Revolução Industrial criaram uma produção em larga escala de produtos iguais. Então, produtos da mesma cor, produtos com o mesmo material. Esses produtos eram produzidos numa escala muito maior do que os mercados podiam consumir. E isso gerou a primeira grande e maior crise da história do capitalismo, que foi a quebra da Bolsa de Nova York. Você tem uma crise de superprodução, você tem um estoque muito grande, você tem dinheiro parado, e isso levou a 8.000 falências de grandes empresas no mundo, as maiores taxas de desemprego da história dos Estados Unidos e da Europa Ocidental, a Alemanha e a Itália basicamente falidas, dando espaço para o nazifascismo, que a gente vai falar, né, nas próximas aulas. E você tem todos os países, né, que produziam em escala de comércio mundial, basicamente falindo nesse período. Os japoneses vão criar o just in time, que é o toyotismo. Ou seja, eu vou tentar agora não mais ter máquinas que produzem em escala a mesma coisa, mas eu vou criar através da informática e através, futuramente, da robótica, mas primeiramente da informática, máquinas versáteis. Máquinas que vão poder ser alteradas e que vão poder, através dessas alterações, produzir produtos variados. Produtos para um consumidor mais exigente, mais rico, produtos para um consumidor médio, produtos para um consumidor pobre. E aí, ao invés de ficar produzindo a mesma coisa o tempo todo, eu vou criar uma produção em demanda, que é o famoso just in time, que é uma das características clássicas do toyotismo. Eu vou produzir no tempo certo, de acordo com as pesquisas de mercado que a minha empresa vai fazer, para eu saber exatamente quanto eu tenho que produzir, quanto que eu tenho que vender. E se porventura eu perceber que o meu produto não está indo muito bem, eu já altero o meu sistema produtivo e já mudo as características desse produto para não ficar perdendo dinheiro com uma coisa que não vai dar resultado. Então, é a famosa fase flexível do capitalismo, né? Que surge em 1950 no Japão, na Europa Ocidental e nos Estados Unidos. E depois disso, né, nós vamos para a Revolução Técnico-Científica e Informacional, que é datada dos anos 90, que é quando o uso de satélites, internet, sistemas de transporte cada vez mais rápidos e eficazes começam a criar um sistema onde a indústria ela não tem mais limites locacionais. Lá na primeira Revolução Industrial e na segunda, para eu ter uma siderúrgica, para eu ter uma metalúrgica, eu precisava estar próximo de uma mina de carvão, eu precisava estar próximo de uma mina de ferro, eu precisava estar próximo de uma cidade para eu ter mão de obra para trabalhar. Eu precisava estar próximo de uma ferrovia ou de uma hidrovia. Eu precisava estar próximo de fatores locacionais que atendessem a minha indústria. Hoje, os fatores locacionais estão dispersos pelo mundo. Graças à revolução tecnológica, hoje eu posso ter, né, uma usina de cana-de-açúcar que planta, colhe, moe a cana, transforma em etanol, transforma em açúcar, se conecta com as bolsas de valores, já verifica qual é o preço de mercado e já faz o holding para vender esse produto da fazenda diretamente para os mercados consumidores finais. Então, hoje, o campo não é mais um sinônimo de atividade primária, né? Eu não estou no campo agora só produzindo soja, só produzindo café ou produzindo minério. Agora no campo eu consigo ter esquemas de tecnologia que podem automaticamente já comercializar o produto final, ou eu posso ter uma planta industrial que já processa esse produto primário e já transforma num produto com maior valor agregado, que é o caso, por exemplo, da cana, é o caso, por exemplo, do milho, que depois é transformado em etanol. Hoje nenhum produtor de cana, nenhum produtor de milho trabalha sem uma usina de processamento. Por quê? Porque se ele produzir uma safra gigantesca de milho ou cana, e ele percebe que o farelo de milho, ou o milho de cozinha, ou o farelo de soja, ou os produtos derivados da soja estão com um valor muito baixo, automaticamente ele vai transformar essa produção num biocombustível, num etanol, ele já vai automaticamente trabalhar isso de uma forma diferente. Tá? Então vejam como é mais dinâmico a indústria nos dias atuais. A segunda Revolução Industrial, ela aparece... Deixa eu só ver se eu não estou fora do horário aqui. Não. Gente, até aqui tudo bem? Estou falando muito rápido. Vocês querem perguntar alguma coisa? Tá tranquilo, prof. De boa, professor.
Meninas, tudo tranquilo? Sim, pro. Beleza. Então aqui, antes da gente falar de neocolonialismo e as consequências e tal, vamos ficar na parte dos operários versus burgueses, tá? Que é tema da próxima aula. Mas eu vou falar mais de revoluções de 30 na França e Primavera dos Povos, né? Na França. E depois a unificação da Itália e Alemanha. Operários versus burguesia. A Revolução Industrial, ela cria duas classes sociais distintas. A classe dos que não têm capital e precisam vender a sua força de trabalho em troca de um salário, os explorados, e a burguesia industrial, que são os empresários, donos das fábricas, donos das matérias-primas, dos meios de produção, que obviamente vão acabar explorando, então, a classe trabalhadora. A primeira grande consequência da Revolução Industrial é o êxodo rural, tá? Então isso tem que estar ligado com urbanização, porque agora os trabalhadores rurais são cada vez menos necessários, uma vez que o campo passa a ser alvo das revoluções tecnológicas das máquinas, e os trabalhadores do campo formam uma grande massa de mão de obra barata nas cidades, em condições precárias de trabalho nas fábricas. Isso vai gerar uma tensão entre os operários e a burguesia, que vai dar origem aos primeiros movimentos operários da história, que é o ludismo, que eu já tinha falado anteriormente, liderado por John Lodge, na Inglaterra, onde os operários culpavam as máquinas pela sua desgraça e quebravam as máquinas. E em 1831 ou 34, não me lembro agora de cabeça, depois se vocês puderem me corrigir, me ajudem, surgiu uma carta feita, né, pelos operários da Inglaterra, chamada Carta ao Povo, que exigia uma representação maior dos operários no parlamento. Né? Exigia, por exemplo, o sufrágio universal, o direito dos pobres trabalhadores ingleses terem o direito ao voto, para poderem escolher os representantes que representassem os interesses da classe operária, que não eram representados no parlamento britânico. Não existia nenhuma cobertura de leis trabalhistas. Então, obviamente, os trabalhadores não tinham com quem contar para se defenderem dos burgueses, dos empresários. E aí eles criam as trade unions, ou União dos Trabalhadores, que são analisadas como os primeiros sindicatos da história da classe operária. E a partir disso eles vão fazer barricadas, manifestações, e vão para cima dos governos na Inglaterra. Isso depois se estende também para a França, pós-napoleônica. A França não adquiriu uma classe operária imediatamente à Revolução Industrial. A França era muito mais rural do que a Inglaterra. Tá? Ai, meu Deus. E isso faz com que a França as coisas demorem um pouquinho mais. Tá? Aqui a gente já falou no começo, né? Não tem mais por que ficar voltando aqui. E aí vamos direto, então, para essa parte. A Revolução Industrial, a segunda fase da Revolução Industrial, 1850, 1860, dá origem ao neocolonialismo, né? Eu tenho uma aula específica para isso. O neocolonialismo é a transformação do colonialismo num novo sistema de colonialismo. Ou seja, antigamente eu queria só produtos tropicais que eu não tinha na Europa para comercializar. Agora eu não quero mais produtos tropicais. Agora eu quero matérias-primas, que podem, obviamente, ser produtos tropicais, para eu transformar nas minhas indústrias em bens, em produtos industrializados, que depois serão vendidos aos mercados consumidores da África, da Ásia e da América Latina. Tá? Então, neocolonialismo, métodos de produção mais eficientes, mercadorias mais baratas, eu começo a revender essas mercadorias no mundo todo. Aqui tem dois conceitos que caem bastante em prova, terceirão, que vocês precisam lembrar. Os cartéis e os trusts. Nós estamos falando de um capitalismo monopolista. Os cartéis são grupos de empresários que compram outros setores da economia e viram donos de quase tudo. E as trusts são a união de empresas do mesmo ramo para destruir a concorrência. Isso cai bastante no vestibular, galera. Então, os cartéis é como, por exemplo, tenho uma fábrica de tecidos na Inglaterra, eu tenho uma fábrica de sapatos. Eu ganhei tanto dinheiro vendendo aquele tecido que eu fui e montei um banco. Esse banco me levou a emprestar dinheiro a juros e me levou a ganhar tanto dinheiro que eu fui e comprei uma empresa de alimentos. E aí eu começo a criar um cartel. Eu começo a ser dono de quase todos os setores industriais da época. Tá? E as trusts são nada mais nada menos do que
monopólios ou oligopólios. É quando 2 ou 3 empresas se juntam, fazem um acordo de junção para eliminar os concorrentes. Isso é tecnicamente proibido, mas é muito praticado até hoje. Tá? Colgate comprando as outras empresas, JBS Friboi, a Seara e a Sadia se juntando para vencer as outras empresas, as empresas de petróleo que se juntam para dominar o petróleo mundial. Então isso, apesar de ser proibido, na prática acontece, só se muda o nome para dizer que não é monopólio. Fordismo, linha de produção em massa, né? Acho que é legal vocês lembrarem do Fordismo. Sim. Henry Ford, em 1904, ele não é exatamente o criador do carro, porque a Mercedes-Benz já tinha feito um carro movido por petróleo na Alemanha no final do século XIX. Ele criou um carro feito de forma rápida e barata que pudesse ser comercializado com mais pessoas, né? Então, a grande sacada do Ford T, que é o primeiro carro da Ford, é que ele era barato o suficiente para eu poder vender ele para uma família de trabalhadores comuns, né? Tanto que na década de 1920, 9 de cada 10 famílias americanas podia ter um Ford T, que custava na época $268. Era muito dinheiro para um país pobre como o Brasil, Ásia, África e tal. Mas para um país em franca expansão como Estados Unidos e países da Europa Ocidental, $268 era um dinheiro que era basicamente viável para quase todas as famílias. O Fordismo, na verdade, é um sistema de produção em esteira mecânica, onde eu especializo a mão de obra e cada trabalhador executa uma única atividade. E aí vem novamente o exemplo do Tempos Modernos lá do Charlie Chaplin, mostrando ele apertando aquele parafuso até ficar louco. Aí ele vai se enrolando todo lá por conta daquela fábrica que ele tinha que repetir a mesma atividade o tempo inteiro. Então aquele filme eu acho que é a melhor forma de vocês analisarem o que é Fordismo. E o Taylorismo é um conceito que dá origem à administração de empresas. O Taylorismo é o controle sobre o tempo que cada atividade é feita. Então, o que o capitalismo quer? Lucro. Para eu melhorar o meu lucro, eu preciso otimizar a minha produção. Preciso produzir mais rápido, preciso reduzir desperdício de material, perda de material. Eu preciso otimizar a minha fábrica para que ela produza mais em menos tempo. Então, o Taylorismo está ligado com a administração de empresas, a administração do tempo. E o Frederick Taylor, que foi o americano que criou isso, ele passou anos da vida dele estudando os mecanismos de produção da empresa do pai, e ele colocou isso num livro, ele criou uma tese que depois virou o curso de administração de empresas. Tá? O Taylorismo é muito usado hoje em dia, principalmente pelas empresas de fast food, né, pelas empresas de entrega, tal, porque elas precisam entregar tudo muito rápido para gerar mais valor no final. Né? Então, o Taylorismo está muito ligado a uma empresa que precisa entregar as coisas de uma forma muito rápida. E isso está diretamente ligado à urbanização, e a urbanização ela não é tão organizada nos países periféricos, que hoje são os países que mais se industrializam, China, Índia, tigres asiáticos, América Latina e tal. Então, gera uma urbanização desordenada, né? Poluição ambiental, porque grandes cidades, produtos baratos, consumo estimulado, o que eu tenho? Matéria-prima e produção em escala para atender uma população que saiu de 1,5 bilhão de pessoas em 1900 e pulou para 7 bilhões de pessoas em 2011. Ou seja, o nível de consumo de matéria-prima e o nível de produção de lixo em 100 anos, ele cresceu junto com a população. Então nós temos hoje um grave problema que é a disposição do lixo, que é a contaminação dos rios, contaminação do solo, que é o aquecimento global, né, por conta do consumo elevado de combustíveis fósseis e tal, e todos os problemas ambientais ligados aí à industrialização, tá? Eu não sei se a apostila vai falar, mas se ela falar, a gente pega, por exemplo, Estados Unidos, Canadá, Europa Ocidental, tigres asiáticos, Japão, China, e depois a gente pega, por exemplo, Argentina, México e Brasil, para falar um pouquinho de indústria nos países periféricos, África do Sul, talvez, e a gente faz um balanço de como que é o espaço industrial das principais regiões industriais do mundo, tá? E eu acho que é isso. Galera, rolou aí para vocês? Deu para fazer uma revisão? Tranquilo, pro. Ó, e terminei no horário, hein, cara? Um milagre. Certinho. Show de bola.
Bom, ninguém dormiu aí, então, beleza. Gente, alguma dúvida? Alguém quer perguntar, quer falar alguma coisa? Nada, pro. Suave. Esse tema a gente já viu bastante. Beleza, então. Gente, brigadão, tá? Até amanhã. E um forte abraço para todo mundo aí. Tamo pro. junto, teacher. Falou. Falou, pro. Valeu, galera. Valeu.